Com quantos anos você parou de acreditar em Papai Noel, Coelhinho da Páscoa ou na ingenuidade do bem versus mal? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Aforismos e Fluxo de Pensamento. Eu acreditei por muito tempo que as pessoas não queriam ser más e que elas queriam ser boas. E hoje em dia eu vejo um monte de gente que grita: quem disse que eu quero melhorar? Quem disse que eu quero viver de um jeito que faça mais sentido, que tenha mais significado, que impacte positivamente e que principalmente não atrapalhe o outro? É tão ingênuo, né? E a questão do mal. Eu achei que quem não fizesse o certo automaticamente estava ao lado do mal. Uma pessoa cruel. Era quase como se não houvesse escalas, um monte de cores. Entre o 8 e o 80 tem pelo menos 72 níveis. E eu achava realmente uma visão muito dicotômica, que quem não fazia o bem era mal. E logo, quem não fazia o mal era o bem. Era tão simples ser do bem, não é? Belo, recatado e do lar. Para além da questão bem e mal, tem a questão da banalidade do mal. Quando pessoas cometem verdadeiras atrocidades e dizem que é em nome de uma crença, é o que está na lei daquele lugar, ou simplesmente estavam fazendo o seu trabalho. Essa ideia de deitar a cabeça no travesseiro, quando a verdade vem à tona, e simplesmente conseguir dormir sem a consciência estar pesada, eu não entendia. Se você era bom, você tinha consciência limpa, tranquila e você dormia bem. Mas se você era malvado, você tinha consciência pesada e aí você não dormia bem. E conforme a gente vai crescendo, a gente vê que quanto mais a pessoa é ridícula, menos insônia a vagabunda tem. Então, a pessoa vagabunda, tá? Não confunda. Outra coisa, a mentira da sustentabilidade. E é engraçado pensar, por que respeitar a natureza, pensar de maneira holística, integrada, virou sinônimo de verdadeira performance? Ou inutilidade, sacolas, ecobags, canudo de papel. Eu, por muito tempo, tentei, sabe? Trocar o plástico pelo vidro, fazer a coleta seletiva, e tudo isso é muito importante, de fato, porque melhora o microcosmos, melhora a questão urbana, melhora para o teu vizinho, para você, para sua cidade, mas a nível macro, a gente pensa, enquanto a Taylor está andando de jetinho, você está tomando banho em 3 minutos para economizar. Esse contraste faz com que a ideia de sustentabilidade seja cada vez mais descredibilizada. E a quem interessa, a que grupos específicos interessa que a sustentabilidade seja descredibilizada? Exatamente, grileiros, mineradoras, pessoas que exploram o planeta, pessoas que querem justamente terras demarcadas, pessoas que querem captar todos os recursos naturais e não se importam com o futuro. Vocês lembram quando o lema era Brasil, o país do futuro? Onde ia ter muito investimento porque as crianças seriam os adultos do futuro, queriam cuidar da nossa saúde do planeta, da geração. E conforme a sustentabilidade vai sendo descredibilizada, a janela de Overton é esticada, outros absurdos vão cabendo dentro da realidade, cada vez menos a gente tem esperança ou verdadeiramente se importa com a ideia de futuro. Por um lado, é muito importante trabalhar o conceito de presença e também sobre progresso. A gente não pode mudar o passado, não tem essa máquina mágica e também não cabe a nós resolver os problemas dos nossos antepassados. Eu escutei isso hoje na terapia e fez muito sentido quando se fala de conflito geracional. Resolver os problemas dos antepassados. Isso é muito profundo. Mas quando a gente pensa em nível macro, quando a gente lembra que é mais do que um indivíduo na sociedade, mas é um ser humano dentro do planeta Terra, e aqui a gente foi bem longe, a gente pensa que os problemas dos nossos antepassados, essa noção de o que é passado para nós como indivíduos, é toda a sua vida para trás, certo? O que é passado para um planeta que está há bilhões de anos existindo, nós somos um pequeno arroto da universidade.
da universalidade, exato, do universo. Então, cabe sim a nós resolver problemas dos nossos antepassados. Cabe a nós continuar pensando em energia renovável, em economia dos recursos, porque eles são não renováveis. Isso é muito importante. Que a gente comece a ter outras referências de sustentabilidade para além daquilo que o capitalismo coloca como sustentabilidade. Porque a sacola, a ecobag e o canudo, eles de fato podem melhorar aqui e acolá. Mas hoje em dia eles são mais uma categoria de produto para vender. Caso você queira performar que se importa, olha aqui a sua ecobag, olha aqui o seu bonezinho do MST. E você não precisa, na realidade, na materialidade da coisa, fazer nada. É só você se vestir como. É a mesma coisa que dizer que se eu colocar um jaleco, eu sou uma médica. Alguém até pode me confundir com uma médica. Eu posso estar num avião e alguém pergunta, tem um doutor? E eu levanto a mão. Mas na verdade eu sou doutora em filosofia. Entende? Aparentar não quer dizer que você sabe fazer. Aparentar não quer dizer que você verdadeiramente se importa. Mas na sociedade da imagem e da imagem rápida, da imagem em lotes, da imagem editada, aparentar é mais importante. Inclusive, eu citei um pouco de Jay Wacker falando sobre a questão de deitar a cabeça no travesseiro. A música é Tona, muito boa. E eu acabo citando também Jay Wacker, onde mais interessante mostrar que esteve do que está. Muito mais importante exibir que sabe, que saber. Então, toda essa ideia relacional sobre se eu aparentar ser bom, se eu disser que eu quero melhorar, mas não fizer nada para isso, já é válido. É quase como se conversasse com uma ideia que eu falei lá no 3º episódio, sobre muitas vezes a gente planejar e o sentimento, a emoção, a gratificação só do campo das ideias, ele compensar de tal forma ou ele te cansar de tal forma que quando você percebe que precisa agir, você já está cansado, já está com preguiça, não consegue postergar a recompensa. Então, se eu consigo fingir que eu sou, não até ser, isso é uma outra coisa, mas se eu consigo fingir que eu sou e alguém já acreditou, então eu não preciso fazer nada para continuar provando para o outro e para mim mesmo. Quem disse que eu quero melhorar? Eu cresci considerando que em algum momento todo mundo ia crescer junto. Sim, nesse nível de ingenuidade. Eu acreditava na coletividade, na ideia de somos parte do todo, porque eu me sinto como um viajante. Agora eu citei até a Forfã. Me sinto parte, como é? Me sinto... Esqueci a letra da música agora. Se você souber, coloca aí a parte de viajante. Me sinto só em qualquer lugar, mas sou turista em todos, um viajante interestelar. Sou o quê? Sou uma parte do todo. Envolve num aforismo, fluxo de pensamento, eu parar um pouco para acessar o Spotify mental até encontrar a letra da música. Mas de modo geral, as pessoas estão em sã consciência, ou talvez no automático, escolhendo ser pessoas âncora. Você já deve ter escutado, ou pelo menos visto uma metáfora visual entre pessoas âncora, que são pessoas que te puxam para baixo, e pessoas balão, com hélio, que te puxam para cima, ou pessoas foguete. E foguete não dá ré, vocês sabem, né? O ápice da inspiração. Por muito tempo, eu entendi âncora como segurança, porque a ideia de um barco ancorado é um barco que não vai sair do lugar, ele está seguro ali. Só que outras pessoas interpretaram âncora como alguém que te puxa para baixo, alguém que você não vai sair do lugar e que isso é ruim. Primeiro ponto, o mesmo símbolo que simboliza ficar parado, a ideia de ficar parado por si só, pode ser interpretado de maneiras diferentes. Pode ser sobre segurança ou pode ser sobre uma espécie de prisão. Eu não posso sair daqui. Como foi dito em outros episódios, existe uma diferença clara entre eu não poder fazer algo e eu poder não fazer algo. Um é prisão, o outro é liberdade, agência e escolha. Porque algumas pessoas escolhem ser âncoras.
Primeiro, será que tem um jeito certo de viver? Isso é um pouco complicado, porque o que é o certo geralmente é o que está na moda, né? Aquilo que é mais propagado, aquilo que é mais romantizado, glamourizado e no momento instagramável. Então, para muitas pessoas, a vida correta é acordar às 5 da manhã, mais do que isso, fazer parte do clube das 5 da manhã, fazer algum esporte como hipismo ou tênis. Entende que não é problema acordar às 5 da manhã, ou fazer parte de um clube, ou fazer um esporte. É que tudo isso desenha uma linha de classe ideal. Tudo isso faz com que você pense que se você não tem o dinheiro para conseguir, você não tem a vida perfeita. Nem tente ter a vida perfeita. Então, é mais uma exclusão do que possibilidades. A ideia que eu sempre falei sobre rotina, por exemplo, a gente entende vida como aquilo que a gente faz todos os dias. Tudo aquilo que acontece no presente já é vida. E se você aproveita ou desperdiça o seu tempo, você está aproveitando ou desperdiçando sua vida. Só que quando a gente fala viver de um jeito certo em coletividade, seria a tentativa de olhar para si mesmo e perceber o que eu posso fazer hoje para ser mais significativo, ter impacto positivo, como ajudar a outra pessoa. Isso parece ridículo, assim como todas as cartas de amor são. Isso parece uma ingenuidade. Como assim, na sociedade da hiperprodutividade, do olhar autocentrado, você quer olhar para o lado e ver se alguém precisa de algo? Só que, ao mesmo tempo, isso só é ridículo porque o outro também não fez. Se você chega num lugar e todo mundo está sorrindo, o seu ímpeto não é sorrir? Agora, se você chega num lugar que só tem uma, duas pessoas, dois gatinhos pingados sorrindo, você tem o ímpeto de sorrir? Não necessariamente. Você pode sorrir, como também pode não sorrir. Então, o meio, ele também interfere muito. Por isso que eu digo, quando o meio não colabora, eu não vou ficar sorrindo, rindo, batendo palma para maluco. Eu preciso mudar o meio, eu preciso trabalhar ativamente. Essa ideia de tomar a decisão atrelada com a coragem necessária, coragem sendo o contrário de covardia, que é o sinônimo de preguiça, e com a exposição necessária. Porque se você só fizer o bem ou o jeito legal, no silêncio, no escuro, só para você e em nenhum momento expor, você não está construindo uma mudança significativa no mundo. Você está construindo uma mudança para o seu mundo pessoal. E isso é muito legal. Às vezes você precisa tomar um tempo. A gente precisa olhar para si mesmo, se cuidar. Mas não vale a pena se isolar da sociedade para fazer isso. A ideia é fazer junto com o outro. E eu falo sociedade. Sua casa, primeiro espaço, escola, curso, trabalho, universidade. E vai expandindo. Cidade, estado, país. Por isso que a Copa do Mundo foi tão significativa. E é horrível falar foi significativa, porque significa que a gente não passou. Ai, eu acho que eu nunca vou superar isso. Brincadeira. Até hoje eu não engoli a questão do 7-1 da Alemanha, e eu não sou uma pessoa que liga para esporte de futebol, esportes competitivos, mas a ideia da Copa do Mundo era, por alguns momentos, a gente vai usar roupas parecidas, isso constitui a ideia de tribo. Principalmente na adolescência, na juventude, por ter muita personalidade, as pessoas se vestiam de maneiras diferentes para indicar de qual tribo elas permaneciam, quais tribos elas representavam. Então, em um determinado momento do ano, nós vestimos roupas semelhantes, nós sentíamos que era da mesma tribo, da mesma coletividade. Era muito fácil, quando um sorria, todo mundo sorria, quando um chorava, o outro provavelmente chorava também. Existia a ideia da comida, existia a ideia do encontro, da celebração, seja num jogo apertado, seja numa goleada. Então, era por alguns momentos o Brasil, como realmente país, as pessoinhas dentro do país, conectadas com um objetivo em comum. Quando que a gente consegue isso de novo, uai? No carnaval não pode, porque cada um tem a sua escola de samba.
Na eleição não pode, cada um tem o seu candidato. Mas quando a gente falava de Copa do Mundo, todos os olhares, todas as energias do Genkidama estavam focados no Brasil, no time do Brasil. Todo mundo coletivamente querendo crescer junto, tomando a decisão, contando com a coragem e a exposição desses jogadores. E é por isso que perder a Copa também foi perder um pouco da coletividade, do crescimento orgânico, desse olhar para o outro do tipo, onde você vai torcer hoje? Sabe? Você conseguia ser tão aberto a pessoas estranhas, porque aquele cara não era estranho, aquela mulher não era estranha, estava todo mundo no mesmo lugar, na mesma energia. Então, se eu não te conheço, eu sou capaz de te abraçar pulando porque o Brasil fez gol no Japão. E eu também sou capaz de te abraçar chorando quando a Noruega faz o que faz com a gente. Entende? E aí, quando o Brasil sai da Copa, o país, eu sinto isso, ele volta a ter essa permissão para ser autocentrado, essa produtividade, 24 horas de produtividade, que não é uma escala que abraça, por exemplo, mulheres, pessoas que menstruam, que têm outros ciclos hormonais. Por um pouco de tempo, estava todo mundo no mesmo lugar. E existia uma ideia de que o bem era comemorar e o mal era torcer contra. Por algum momento, o relativismo cultural, social, ele foi simplesmente extinguido. Por um momento havia consenso, e isso significava em muitos caminhos haver paz, exceto se você é uma minoria, exceto se você é uma mulher, porque mulheres, de modo geral, não entendem de futebol. Será que você merece estar comemorando? Você merece estar chorando junto comigo? Mulheres servem para servir. Se você não tá com a minha cerveja, não tá rebolando na minha frente, o que você tá fazendo aqui? E se você tá com a minha cerveja e tá rebolando na minha frente, logo você quer que eu fique com você. Ah, você não quer que eu fique com você, mas eu vou insistir mesmo assim. Eu vou ser grosseiro, eu vou ser violento, eu vou tomar o que é meu, assim como eu pegaria a taça da Copa do Mundo se assim eu pudesse, porque eu posso. Pesei o clima, né? Pesei o clima. Porque até mesmo no lugar de consenso, unidade, unicidade, coletividade, algumas pessoas continuam sendo desumanizadas. Não é porque todo mundo concordou que a paz é, pelo menos nacional, mundial não seria, mas não é porque tá todo mundo sorrindo porque o Brasil ganhou do Japão que um homem não está sendo agora mesmo vítima de violência porque estava com a cor errada no lugar errado, ou vestindo a pele da cor errada no lugar errado, uma mulher. Então, é importante dizer que por muito tempo eu acreditei que as pessoas iam querer fazer o bem, e se o clima tivesse propenso para fazer o bem, ou seja, vamos só mudar o meio, vamos só colocar um grande nome para esse evento, logo ninguém seria do mal. Ou se alguém fosse do mal, esse mal seria rechaçado, seria severamente punido. Isso é intolerável. Não, é no mesmo barzinho que a mulher é assediada que o amigo com o ecobag e o bonezinho do MST vai lá e fala: ô, cara, isso não é tão legal, mas não denuncia. Não denuncia. Ainda existe um conceito de relativização. Pô, mas também tava bebendo, né? Tava pedindo, mas também, né? Essa hora na rua com essa roupa. Ué, gente, era o horário do jogo. Não tem desculpa, não tem cenário ideal quando se não tem essa cara ideal. Que cara ideal é essa? A gente precisa nomear. Quem é a pessoa que consegue estar seguro realmente, segura verdadeiramente no presente? A gente não só tem que resolver os problemas do antepassado, a gente tem que resolver os problemas de agora, os problemas de segurança, os problemas não só da produtividade ou da rotina, de não conseguir, mas de entender que você não está seguro em todo lugar, que você não está seguro nem dentro de casa, que alguma coisa terrível pode acontecer. Eu sinto muito trazer essa notícia para você, mas ao mesmo tempo que ela é ansiogênica, no sentido de ficar com medo, ela também ativa um campo do hipotálamo, da ansiedade, de você ficar alerta.
É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. Atenção, tudo é perigoso, tudo é divino, maravilhoso. Atenção para o refrão. Uau! É isso tudo mesmo. Porque a ideia de bem, de mal, de como ele pode ser facilmente banalizado, como ele pode ser facilmente varrido para debaixo dos panos, como um crime pode ter uma fiança que dá o direito de você cometê-lo novamente, porque você tem o saldo necessário, a herança necessária, o sobrenome, a indicação. Esse é um episódio sobre indignação. E se você gostou dessa pequena parte de mim que também tem tanto a dizer e coloca o dedo na ferida, considere ouvir os nossos conteúdos, nosso podcast, os outros episódios e os conteúdos ramificados em @JennyArteFer com 2 Fs. E até uma próxima. Eu espero.